cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. É um prazer iniciar mais um culto ao Senhor. Venha, eu quero te convidar, participe conosco. Vamos adorar ao Senhor. Abra o teu coração, porque Deus vai falar com você no dia de hoje. Vamos todos juntos adorar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Corpo lá na cruz, o sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Já levou o peso do nosso pecado, a nossa culpa. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. Guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cante comigo, adore ao Senhor e diga para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Continue adorando, meu irmão, não pare. Lembre-se que é na adoração que as fortalezas caem, que as muralhas caem. Então adore, não feche os seus lábios. Adore de todo o seu coração. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus, nome de Jesus. Meu irmão, não existe outro nome que se nomeia que seja como o nome de Jesus. Somente Ele é o Salvador, somente Ele pode libertar os cativos e oprimidos. Somente através dele temos acesso ao Pai e temos a salvação. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso
forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declare: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Chegamos àquele momento tão esperado, momento da pregação da palavra. Abra os seus ouvidos espirituais. Se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Antes, permita que ele venha quebrantar o seu coração, para que a palavra produza resultado na sua vida. Meu irmão, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números. Números faz parte do Pentateuco, da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Livro de Números, capítulo 11, versículo 4. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Que diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná, versículo 7, o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Até aqui. O tema da mensagem de hoje é inspirado num meme do Drauzio Varela, que certa vez estava num presídio visitando uma transexual e em determinado momento ele solta a frase: solidão, né, minha filha? E dá um abraço. A frase do tema da mensagem de hoje é uma pergunta da mesma forma: saudades do mundo, né, minha filha? Ou meu filho? Talvez você não fale para ninguém, talvez é algo que só você e Deus sabe, mas não tem como fugir disso, né? Todos nós um dia já tivemos ou ainda temos saudade da velha vida. Saudade do mundo? Ainda está batendo aquela saudade, você só não tem coragem de reconhecer, de falar, mas volta e meia você sente aquele desejo de voltar a viver aquilo que você vivia no passado. Muitas vezes você tem se lembrado dos benefícios que você tinha quando estava no mundo e que agora não tem mais. Então, meu irmão, essa pregação é para você. E é para todos aqueles que ainda têm dificuldade de vencer o mundo, de romper definitivamente com o sistema deste mundo. Eu queria orar juntamente com você, eu te convido a orar por mim, interceda por mim, eu vou interceder por você. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu me achego a Ti em oração. Eu intercedo por cada um dos meus irmãos que estão me assistindo agora, que o Senhor possa falar poderosamente nos corações. Eu sei que o Senhor tem planos de paz, de bênção para cada um de nós, não é o Teu plano nos destruir, não é o Teu plano ficar nos castigando. Eu sei que
O teu objetivo, os teus planos têm a ver com nos abençoar, nos salvar, nos endireitar, nos fazer voltar para o caminho. É o único caminho que conduz à vida, que é através de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo pelos meus irmãos. Abra os ouvidos espirituais de cada um deles e fala em cada coração. Não permita que Satanás, o nosso inimigo, venha roubar esta mensagem, mas que essa mensagem possa produzir o resultado e que ela possa chegar o mais longe possível, Senhor, em nome de Jesus. É a minha oração. Amém. Amém? Meu irmão, como eu já até acabei de mencionar na oração, o ideal é que essa mensagem chegue o mais longe possível, né? Que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. E para isso você precisa me ajudar, você precisa compartilhar os vídeos. Se você gostar desse vídeo, se Deus falar com você, entenda que talvez Deus queira falar também da mesma forma com outras pessoas. E para isso você precisa ter a ousadia de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para os seus amigos e familiares. Amém? Saudades do mundo, né, minha filha? Tá com saudade dessa antiga vida. Percebe que depois que veio para Cristo, talvez tinha a ilusão de que as coisas iam melhorar e parece que aconteceu o contrário. Talvez você tinha aquela expectativa de que ia ter mais dinheiro, ia ter comida do bom e do melhor, que ia ter a melhor saúde, que ia estar sempre cercado e rodeado de amigos, e parece que ia acontecer o inverso. E bate aquela saudade, você começa a olhar para o passado e lembrar, nossa, como era legal. Meu irmão, se isso tem acontecido com você, você não é diferente do povo de Israel. Porque esse texto que nós acabamos de ler, de Números, né? Números capítulo 11, versículo 4, fala que quando o povo de Israel estava no deserto, veja, eles ficaram 430 anos escravizados no Egito. Faraó oprimia os hebreus, o povo de Deus, o povo de Israel. Eles tinham que fazer trabalhos forçados, eles tinham que viver de uma forma bem precária. Eles trabalhavam à base de chicotadas. Eles eram uma propriedade, é como se fosse um produto do Faraó e do Egito. Eles não tinham vontade própria, eles não tinham a liberdade de sair do Egito quando eles bem entendessem, quando eles bem quisessem. Por quê? Porque eles eram propriedade do Faraó. O Faraó era dono deles, mandava neles. É como se eles fossem cachorrinhos ali, que ficassem presos ali no quintal do Faraó. Então, o povo sofria, o povo chorava, o povo clamava. E quando Deus chamou Moisés lá na sarça ardente, quando Moisés estava ali naquele monte, né, cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, e Deus fala com ele, fala com Moisés, você percebe que Deus, ele diz que ouviu o clamor do povo e por isso estava convocando Moisés a libertar o seu povo. Estava chamando Moisés para libertar o povo da escravidão, que eles estavam há muitos anos clamando para serem libertos. Então, pode ser que muitos vão pensar assim, não, mano, no Egito, acho que não era tão ruim assim, eu acho que eles não viviam apanhando, não era uma escravidão como aquelas que a gente viu, né, os negros sofrerem, por exemplo, né, os africanos, acho que a dos hebreus era mais tranquila, né? Porque eles tiveram até vontade de voltar para lá, tiveram saudade. Como que alguém vai ter saudade de algo que traz sofrimento, traz opressão? Parece até loucura, mas é isso mesmo que aconteceu. E da mesma forma, é loucura hoje, meus irmãos, se nós pararmos para pensar, se usarmos a razão, a lógica, é loucura termos saudade da nossa velha vida. Por quê? Da mesma forma como o povo de Israel, como o povo hebreu, que era escravo nas mãos do faraó, nós também, antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de entregar a nossa vida a Jesus, nós éramos escravos do pecado, éramos escravos do mundo, do sistema que rege o mundo, dos prazeres deste mundo, éramos escravos de Satanás.
E é interessante notar que Faraó, ele era um homem, mas ele era uma figura, ele representava, simbolizava Satanás. Assim como Moisés simbolizava Jesus Cristo, porque assim como Moisés libertou o povo da escravidão, Jesus Cristo hoje nos libertou da escravidão do pecado. Nos tirou deste mundo e nos trouxe para o reino de luz. Então, da mesma forma, nós estávamos escravizados, como o povo hebreu estava escravizado ali no Egito. E olha, nesse texto que nós lemos, eles dão detalhes, né? É interessante notar que isso não começou de Israel, começou com alguns estrangeiros que se infiltraram e começaram a influenciar o povo de Deus. Era um povo que acabou se enchendo de gula, então o pecado da gula dominou. Lembre que todos os pecados, meu irmão, você pode com certeza satisfazer sua vontade de pecar no mundo. O mundo, ele te oferece todos os pratos, todas as delícias relacionadas ao pecado. A pessoa que quer experimentar, ela tem que ir para o mundo, não é? Só que tem uma consequência. Existe um preço alto, porque aquele que vive na carne, meu irmão, a palavra diz que ele vai morrer. Agora, se pelo Espírito você mortificar a sua carne, é o que o apóstolo Paulo diz, então você vai encontrar a vida. Mas é no mundo que você consegue satisfazer os desejos, os mais terríveis da nossa carne. É no mundo que você consegue satisfazer o seu desejo de pecar. E esse povo estrangeiro que se infiltrou ali no meio do povo de Israel, eles estavam cheios de gula. E acabaram influenciando os israelitas, a ponto dos israelitas começarem a reclamar, a murmurar. E quantos de nós, meus irmãos, mesmo entendendo que Jesus nos libertou, mesmo entendendo que Jesus nos resgatou, nos deu salvação, nos deu a vida eterna, quantos de nós muitas vezes, ao invés de agradecer, nós murmuramos, nós nos queixamos das lutas, das dificuldades, dos obstáculos, dos desafios que vêm diante de nós? Porque o que estava acontecendo aqui era o seguinte: eles foram para o deserto, rumo a Canaã, a terra prometida, terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra fértil. Deus estava tirando eles da escravidão do Egito, mandou 10 pragas lá no Egito, fez o faraó, que era o homem mais poderoso da terra, fez Faraó se curvar e reconhecer que o Deus de Israel era um Deus que deveria ser temido. E todas as nações ao redor ali do Egito temeram o povo de Israel, porque ficaram sabendo dos sinais e prodígios que Deus tinha feito por intermédio de Moisés. Arão, sua irmã também, Miriam. Então, o povo começou a ficar amedrontado. Então, veja, eles começaram a se queixar e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes, versículo 5 de Números 11. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Veja, eles detalham do que eles estavam com saudade. O que eles tinham no Egito? Ah, nós éramos escravos, nós estávamos perdidos, estávamos chorando, morríamos cedo, é verdade, tanto sofrimento. Estávamos ali sem liberdade alguma, mas pelo menos nós tínhamos carne, peixe, pepino, melancia, alho, cebola, os melhores temperos, frutas. Olha que coisa interessante. E talvez você, da mesma forma, talvez você não sinta falta de melancia, porque hoje você pode comer melancia, mas esse texto nos revela de maneira figurada aquilo que muitas vezes temos saudade, dos prazeres, as coisas que você fazia no mundo. Muitos de nós, quando estávamos no mundo, muitos de nós, talvez alguns de vocês, estavam perdidos, escravizados nas drogas, no álcool, na imoralidade. Muitos de nós estávamos perdidos na desonestidade, na corrupção, mergulhados na injustiça. Muitos de nós éramos pessoas briguentas, que talvez se envolvia com briga na rua. Muitos de nós vivíamos na idolatria, nos perdendo, adorando outros deuses.
Muitos de nós, meus irmãos, antes de nos convertermos, estávamos perdidos, indo de passos largos para o inferno. Mas, hoje que nós fomos libertos disso, ao invés de nós lembrarmos das coisas ruins que passávamos no mundo, ao invés de nos lembrarmos da opressão que nós tínhamos sem Cristo, sem Jesus, ao invés de lembrar que lá no Egito, no mundo, no nosso passado, a gente tinha solidão, a gente tinha uma vida vazia, angustiada, amargurada, muitos viviam na depressão, porque não tinham Cristo, e por não ter Cristo não tinham paz, não tinham alegria verdadeira. Muitos de nós vivíamos tentando satisfazer, preencher o vazio do nosso coração, bebendo águas de outras fontes, e não da fonte de água viva, que é Jesus Cristo. E com isso cada vez ficávamos com mais sede, com mais sede, com mais sede, e nunca conseguíamos nos saciar. Vivíamos constantemente insatisfeitos com a nossa situação atual. Mas veio Cristo e nos deu da água viva. Meu irmão, você recebeu da água viva. Como você pode ter saudade daquela água amarga que não sacia a sua sede? Então, da mesma forma estava o povo de Israel, o povo hebreu. Eles esqueceram a opressão e, ao invés de lembrar da opressão do passado e lembrar que Deus fez sinais e maravilhas para libertá-los dessa vida oprimida, eles lembraram dos benefícios do Egito. Eles lembraram dos prazeres que o mundo oferecia para eles. Por mais que eles estavam apanhando, por mais que eles estavam recebendo chicotadas, por mais que eles estavam privados da sua liberdade, mas eles começaram a lembrar das coisas boas, entre aspas, que tinha no Egito. E começaram a reclamar daquilo que Deus estava dando para eles. Por quê? A única coisa que eles comiam era o maná, o pão do céu. E é interessante que o maná, o pão do céu, simboliza também o próprio Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, para nos dar o verdadeiro alimento da nossa alma. Então, só que o maná era como uma semente de coentro, tinha aparência de resina. Tem um texto em Êxodo que fala que o maná, ele tinha sabor de bolo de mel. Então não era algo ruim. Talvez tinha uma aparência que não era uma aparência muito boa, e talvez não era aquela variedade que eles tinham no Egito, porque todo dia a única coisa que tinha para comer era o maná. Talvez você se encontre numa situação difícil hoje e fala assim: poxa, todo dia eu tenho que comer só arroz, eu não consigo nem comer um feijão, eu não consigo comer uma mistura, ou eu tenho que comer sempre ovo, que é mais barato, eu não consigo comprar uma carne de primeira, é sempre carne de segunda ou de terceira, né? Em vez de agradecer, você começa a lembrar, falar: quando eu estava no mundo, eu roubava, eu era desonesto, mas pelo menos eu comia do bom e do melhor. Meu irmão, mas isso é uma ilusão. Porque o que adianta você comer do bom e do melhor, sabendo que a nossa vida aqui é passageira, e depois que passar essa vida, e aí? O que adiantou você ganhar o mundo inteiro, como diz Jesus? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estávamos comendo do bom e do melhor, mas a nossa alma estava perdida. E hoje ela foi resgatada com alto preço, o sangue de Jesus. Então, meu irmão, ainda que você coma arroz daqui para frente, até a volta de Jesus, até o dia da sua morte, agradeça a Deus, porque Deus está te ensinando a viver na dependência dEle. Deus está te ensinando a valorizar as pequenas coisas. Deus está te ensinando que é possível se saciar e se alegrar nele, e não naquilo que você come, naquilo que você veste. E não em todos os prazeres que o mundo te oferece. Porque todo prazer que o mundo oferece, todo prazer que o Egito, simbolicamente, espiritualmente falando, todo prazer que o Egito te oferece é ilusão, meu irmão. É vaidade, como diria Salomão. Agora, o prazer que o Senhor nos oferece através do Espírito Santo, através de Jesus que hoje mora no nosso coração, é um prazer eterno, é um prazer que sacia a nossa sede, que preenche o vazio da nossa alma. Então, ainda que você coma maná por 40 anos, agradeça a Deus, porque Deus te libertou. Deus tirou você da opressão e da escravidão do pecado. Deus te tirou da escravidão do mundo. Ele te tirou das mãos, das garras de Satanás.
e trouxe você para perto dele. Ele te reconciliou através de Jesus Cristo. Você estava separado de Deus. Deus ele estava irado com você, meu irmão. Hoje a ira de Deus foi apaziguada. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. E ele nos reconectou com Deus. Ele nos levou, nos deu um livre acesso até a presença de Deus, até o Pai. Então, ainda que você coma maná, meu irmão, não sinta saudade das coisas boas que você vivia no passado. Porque tudo aquilo era ilusão, tudo aquilo estava te matando e você não estava percebendo. Mas hoje você encontrou a vida em Jesus Cristo. Aleluia! Eu lembrei, ao ler esse texto, da mulher de Ló. Olha aí o que diz Gênesis capítulo 19, 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Lembra que alguns dias atrás, eu preguei sobre os genros de Ló. Deus enviou seus anjos, aonde Ló e a sua família estavam, com um seguinte recado: saiam depressa dessa cidade. Eles moravam na cidade de Sodoma, que era vizinha de Gomorra. E Deus deu a ordem através dos anjos: saiam dessa cidade depressa, fujam, corram para os montes, porque eu estou prestes a destruir essas cidades. Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo e enxofre por causa da maldade do povo. O povo vivia no prazer, talvez comia do melhor, se entregava a todos os prazeres, tudo aquilo que muitas vezes as pessoas procuram através dos vícios, né? O povo de Sodoma e Gomorra vivia sempre em busca do prazer, e eles tinham prazer através da imoralidade sexual, através da gula, através de uma vida egoísta e injusta. Eles encontravam prazer em tudo isso. Mas Deus não suportava e chegou ao ponto de decretar a destruição dessa cidade. Mas ele queria poupar Ló, porque via que Ló e a sua família, eles eram íntegros, eles eram tementes ao Senhor. E aí Ló foi avisar os seus genros, que estavam prometidos em casamento para suas duas filhas. Então ele tinha 2 genros, cada um prometido a uma filha. E ele foi avisar, falou: saiam, fujam, Deus vai destruir. E eles achavam que era brincadeira. Cheguei a pregar isso. Mas é interessante notar que eles não foram, os genros não foram. Quem foi Ló, a sua esposa e as suas filhas, suas 2 filhas. Só que a ordem dos anjos era: fujam depressa e não olhem para trás, que nós vamos destruir, Deus vai destruir essa cidade. Portanto, fujam e mantenham seus olhos para frente, não olhe para trás. Isso nos traz uma lição muito grande, é um grande ensinamento que nós temos através dessa recomendação. Quando ele diz para você seguir em frente, avançar e não olhar para trás, é exatamente aquilo que nós estamos pregando aqui. Não tenha saudade daquilo que ficou para trás. É interessante que Paulo fala isso em relação até à lei, né? Tem gente que tem saudade na lei, quer viver ainda na lei antiga, mesmo sabendo que a lei, ela só apontava o pecado, mas não trazia solução para vencermos o pecado. A lei só mostrava o quão pecador éramos, mas ela mesma não conseguiu nos libertar do poder do pecado. E isso só veio através de Jesus Cristo, através do tempo da graça, através do Espírito Santo, nós nos libertamos da escravidão do pecado. E a lei não tem mais poder sobre nós, porque hoje nós somos livres do pecado. Então, meu irmão, muita gente tem saudade da antiga aliança, e por isso que Paulo diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Por que ter saudade das coisas antigas, das coisas velhas? Desfruta e viva o novo de Deus. Avance, meu irmão, siga em frente, olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, olhe para a terra prometida, olhe para a eternidade, meu irmão, e não olhe para trás. Ah, mas parece que lá atrás, no passado, quando eu vivia a velha vida, eu tinha alguns momentos de prazer,
Eu tinha alguns momentos de felicidade. Meu irmão, mas para que trocar momentos de felicidade pela eternidade em um prazer incomparável, uma alegria que é incomparável a qualquer momento de prazer que você tem aqui na terra? Então, a mulher de Ló, a Bíblia não fala, mas nos dá a entender que ela olhou para trás, talvez porque deu aquela dor no coração. Ai, minhas coisas, minha casa ficou para trás. Eu gostava tanto daquela cortina. Eu gostava tanto das minhas panelas. Eu gostava tanto dos bens que eu tinha. Era tão gostoso o tempo que eu morei lá em Sodoma. Nossa, a gente tinha momentos de prazer. Tudo bem que os homens eram imorais, corruptos, ladrões. Tudo bem que nós nos sentíamos oprimidos naquele lugar. Mas tinha coisa boa lá. Então a mulher de Ló olhou para trás. O que aconteceu com ela, meu irmão? Ela desobedeceu a orientação do anjo do Senhor. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela ficou paralisada. A vida dela foi travada. E quantos muitas vezes não estão assim, paralisados, travados? Não avançam, não progridem, não frutificam, não florescem. Por quê? Porque continua olhando para trás. Continua olhando para o passado e sentindo saudade, querendo voltar a viver a velha vida, ao invés de entender que agora foi chamado a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Foi chamado para viver em novidade de vida, na presença de Deus. Foi chamado a viver uma vida diferente daquela vida que você vivia. Agora você está livre das algemas que antes te prendiam. Então não olhe para trás, meu irmão, olhe para frente, aceite o chamado de Deus para a sua vida, obedeça a orientação do Senhor, não olhe para trás. Mas é tanto prazer que eu estou abrindo mão, deixando, meu irmão, mas isso é por um prazer maior. A nossa promessa, a promessa que Deus tem para nós, é que estaremos num lugar onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte, não haverá sofrimento. Estaremos face a face com Ele, o veremos como Ele é. A morte não vai mais nos amedrontar, meu irmão, nenhuma pandemia vai nos amedrontar quando chegarmos neste lugar prometido. Então vale a pena, como diz aquela canção, Juliano Som, Livres para Adorar, vai valer a pena. Talvez você não compreende, como diz lá na letra, não compreende os seus caminhos. Mas mesmo sem compreender, ofereça a Ele a sua canção, o seu louvor, a sua adoração. Confie que a vontade dEle é o melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. E que a sua vontade às vezes parece ser boa. Eu acho que eu vou voltar para o Egito porque lá pelo menos tinha melancia, tinha carne. Comia ali no Vento Aragã, na churrascaria mais cara, todo dia. Mas que adianta, meu irmão, comer a carne nobre e viver escravizado? Não adianta nada. Então, meu irmão, os prazeres deste mundo são ilusão. Esquece o passado. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Olhe para frente. Avance. Fuja do sistema que rege este mundo. Não seja como a mulher de Ló. Talvez essa frase do tema da mensagem de hoje seria para ela. Saudades do mundo, né, minha filha? Talvez por isso ela olhou para trás e acabou paralisada, virando uma estátua de sal. É interessante que o próprio Jesus, alguns vão dizer assim, talvez essa história seja um mito, seja uma lenda, talvez isso não aconteceu, foi uma história criada, inventada. Não acredito muito em algumas coisas, pode ser que um de vocês vão dizer isso, né? Eu não acredito muito em algumas coisas do Antigo Testamento, Só acredito nos evangelhos. Então olha lá o que diz Jesus no evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 31. Lucas 17, versículo 31 até o 33. Jesus está alertando sobre o futuro de alguma tribulação, mas isso nos dá lições sobre o que nós vivemos hoje. Diz assim: naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás, não voltar atrás por coisa alguma. Olha o versículo 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Então,
Então, meu irmão, por que você tem sentido saudade do mundo, do passado, da velha vida que você vivia? Porque não é fácil viver uma vida de renúncia, de perdas. Não é fácil abrir mão de coisas gostosas, de coisas prazerosas. Não é fácil você que às vezes vivia no luxo, na ostentação, apesar de ser escravo do pecado, escravo do dinheiro e por isso se corrompia, era desonesto. Sabe, não é fácil viver com menos. Você tinha muito e agora tem que se adaptar a uma vida mais simples. Não é fácil. Mas, meu irmão, essa é a vontade de Deus. E Jesus ele disse, olha, aquele que tentar preservar a sua vida, garantir a sua vida, ou seja, querer viver o mais confortavelmente possível nesta vida, vai perder a sua vida futura, a vida eterna. Agora, quem abrir mão, quem perder a sua vida aqui, por causa da vida futura, vai achar a vida futura, a vida eterna. É isso que ele disse. E ele disse com todas as letras no versículo 32. Lembrem da mulher de Ló, não esqueçam o que aconteceu com ela. Isso serve de exemplo, um mau exemplo, para que a gente não siga, que a gente não faça a mesma coisa que a mulher de Ló. Então o próprio Jesus nos dá uma explicação do que motivou essa mulher a olhar para trás. Porque no versículo 31 ele fala, quem estiver no telhado, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Então, se chegar o tempo que precisarmos fugir, esse texto serve nesse sentido também. Não olhe para trás, não fique apegado às coisas que você tem, falando, ai, mas deu tanto trabalho para eu conseguir, para eu conquistar, eu ralei tanto, suei tanto para conseguir essas coisas, agora eu vou ter que me desfazer. Meu irmão, tudo que você conquistou aqui na terra vai estragar, vai ser corroído, a ferrugem vai consumir, as traças vão destruir, e os ladrões podem roubar. Mas Jesus falou que os tesouros que ele tem preparado para nós no céu, esses os ladrões não roubam. A traça e a ferrugem não pode consumir ou destruir. É nesse tesouro, são esses bens que nós temos que estar apegados e olhando. Então Deus tinha algo muito melhor para Ló e sua família. Mas a mulher de Ló acabou duvidando, acabou com medo da incerteza que seria o futuro. O futuro eu não consigo enxergar. Deus simplesmente mandou fugir. Talvez ela pensou, e aí, eu vou fugir para onde? E vou viver do quê? E como que eu vou conseguir de novo? Esquecendo que é o nosso Deus que sempre nos sustenta, é o nosso Deus que sempre supre as nossas necessidades, que se Ele cuida dos pássaros, quanto mais de nós, que temos muito mais valor que os pássaros. Ele vai nos alimentar, Ele vai nos vestir, assim como veste os lírios do campo. Ele vai cuidar de nós, meu irmão, mas tudo que nós temos que fazer é manter os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus disse, lembrem da mulher de Ló, não sigam o exemplo dela. Ela sentiu saudade. Em tão pouco tempo de fuga ali, escapou daquele lugar terrível, Sodoma. E ela olhou para trás para olhar a Sodoma e Gomorra, as duas cidades sendo destruídas pelo fogo. Então ela tentou, ela hesitou, ela talvez teve um momento que ela pensou assim, não, eu não vou me desfazer de tudo que eu tenho, vou voltar para tentar recuperar alguma coisa, ou eu acho que Deus não vai destruir, então eu vou voltar para minha casa, eu não quero me desfazer da minha casa antiga. Meu irmão, nós temos que estar dispostos a abrir mão de tudo e confiar que o que Deus tem para nós lá na frente é muito melhor, é muito superior. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Não queira ser mais esperto que o Senhor, mais esperto que Deus. O último texto que nós vamos ler se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 15. Nós vamos entender o que motivou talvez os estrangeiros, junto com os hebreus, a querer voltar para o Egito. Vamos entender o porquê talvez a mulher de Ló olhou para trás por essa questão que João ensina na sua epístola, primeira epístola de João, 1 João, não é o Evangelho de João, fica mais para o final da Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17. 1 João 2, 15 ao 17, diz assim, não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Saudade do mundo, né, meu filho, minha filha? Bate aquela saudade, né, da velha vida que nós tínhamos. Sabe o que é isso, meu irmão? É que talvez o nosso amor por Deus está diminuindo, está voltando o amor pelo mundo, pelas coisas do mundo. Só que a ordem é clara. Não amem o mundo, é o que diz Deus através do apóstolo João. Não amem o mundo e nem o que há nele. Está falando que não é para amar as pessoas do mundo? Não. As pessoas do mundo nós temos que amar, não importa a religião, não importa a preferência política, não importa o time que torce, não importa a cor da pele, não importa nenhum tipo de aspecto físico ou preferência. Nós temos que amar a todas as pessoas que estão no mundo. Mas aqui ele está falando, não amem o mundo nem o que há nele, no sentido de as coisas do mundo, os bens do mundo, as riquezas, a ostentação, o luxo, as comidas mais variadas possíveis. Não lute a qualquer custo para conseguir essas coisas. Não se desgaste para conseguir as coisas que o mundo oferece. Não estou dizendo que é proibido você vestir uma boa roupa, comer uma boa comida. Se isso chegar até você, meu irmão, amém. Mas que chegue de uma maneira natural. Que você não precise forçar, que você não precise abrir mão dos seus princípios para conseguir conquistar as coisas neste mundo. Porque aquilo que você precisar, Deus vai suprir. Agora, é por isso que muitos roubam, por isso que muitos entram na corrupção, na desonestidade, por isso que muitos se prostituem, por isso que muitos às vezes se entregam a outros ídolos, a outros deuses, a ídolos e a outros deuses. Tem gente que fala assim, não, porque com Deus aqui eu fui para a igreja, minha vida piorou, eu fiquei pobre. Então disseram que se eu fizer ali um ritual, uma simpatia ali, parece que minha vida financeira vai melhorar, né? E até algumas igrejas que se dizem evangélicas, mas na verdade não são, que prometem, oferecem uma vida boa, uma vida confortável, uma vida luxuosa aqui na terra, bastando você seguir alguns passos, participar de algumas campanhas. Meu irmão, não ame o mundo e não siga igrejas que te incentivem a amar o mundo e as suas coisas. Amem ao Senhor de todo o seu coração. Coloque Deus acima de todas as coisas. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Pois tudo que há no mundo, olha o que há no mundo. A cobiça da carne, ou seja, os desejos da nossa natureza pecaminosa. E a cobiça dos olhos. Cobiça é desejo, os desejos dos olhos. Meu irmão, o que os nossos olhos desejam? O que os nossos olhos desejam normalmente? Que a gente cresce os olhos? Dinheiro, carro, casa, sexo, comida. É tudo aquilo que começa aqui, ó, nos olhos. Então, meu irmão, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, o desejo que você tem dentro de você e o desejo que os seus olhos têm. Porque se você não olhar, você não vai desejar. É interessante que as propagandas funcionam exatamente porque elas te pegam através dos olhos. Se você não ver uma propaganda, você não vai cair na tentação de comprar, não é? Mas olha como é interessante, começa nos olhos. Tudo isso, meu irmão, não provém do Pai, mas do mundo. Isso é coisa do mundo. O mundo e a cobiça, os seus desejos vão passar, vão desaparecer, vão ser destruídos. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus vão permanecer para sempre. Meu irmão, o tema dessa pregação é uma brincadeira, lembrando o meme lá do Drauzio Varela. Mas o conteúdo dessa pregação é muito sério. Eu queria que você entendesse que Deus te tirou do mundo, te arrancou das garras de Satanás. É como se você fosse o povo hebreu que estava escravizado no Egito, que era oprimido pelo faraó. Deus resgatou com sinais e maravilhas. Ele fez um milagre na sua vida. Muitos que te conheciam no passado olham para você hoje e falam, essa pessoa mudou, essa pessoa foi transformada. E ficam admirados. E muitas vezes, eu sei, o pecado continua batendo na sua porta. Satanás continua batendo aí na sua porta, te dando sugestões, te oferecendo pratos do mundo, para que você volte a ter os mesmos prazeres que você tinha antes.
Mas eu quero te dizer, não caia nessa cilada, não caia nessa armadilha. Não olhe para trás, não sinta saudade nem da melancia, nem do alho poró, de nada, nenhum benefício, nenhum prazer que o mundo te oferecia. O Senhor tem um prazer muito maior para você. O Espírito Santo pode preencher o vazio da tua alma. O Espírito Santo pode dar alegria e contentamento, meu irmão. E que a tua esperança não esteja aqui nesta vida, porque Paulo disse a nossa esperança. Se a nossa fé se resume somente a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está na glória, na eternidade. E é isso que faz o nosso coração se alegrar e passar por toda e qualquer provação. É por isso que os grandes homens da Bíblia e do passado, eles enfrentavam grandes desafios sorrindo, se alegrando, saltando de alegria quando eram chicoteados injustamente. Como Pedro, quando foi interrogado e foi chicoteado. Ele se alegrou e saltou de alegria porque se considerou digno, foi considerado digno de sofrer pelo nome de Jesus. Por quê? O olho dele, a expectativa dele não estava aqui nessa vida, mas na vida futura. Ele sabia que Deus tinha algo muito melhor para ele. E Deus tem algo muito melhor para você, meu irmão. Então não olhe para trás, não sinta saudade das coisas do mundo. Não compare a sua vida financeira, a sua vida material. É verdade que tem muita gente que depois se converte, vira uma pessoa generosa, acaba prosperando sim, mas isso não é uma regra para todos. A maioria das pessoas acontece o contrário, meu irmão. Porque Jesus mesmo, sendo o Filho de Deus, Jesus sendo o dono do ouro e da prata, como foi que ele viveu? Ele viveu na ostentação, no luxo, na riqueza? Não. Ele nasceu numa manjedoura, meu irmão. Ele era um homem experimentado no sofrimento, um homem de dores. Ele era filho de um carpinteiro, uma profissão comum, uma profissão de pessoas simples, humildes da época. Jesus, ele não tinha casa própria, porque ele não tinha nenhum travesseiro para reclinar a cabeça. Ele falou que até as raposas e as aves tinham lugar para morar, mas ele não tinha onde reclinar, encostar a sua cabeça. Ele vivia de favores, ele vivia de doação voluntária. Ele viveu uma vida simples, meu irmão. Não teve a melhor roupa, não teve a melhor comida, não tinha cavalo. Interessante, quando ele entrou naquela cidade com uma jumentinha emprestada. Ele poderia ter uma carruagem com vários cavalos, mas não, ele entrou com uma jumentinha emprestada. Ou seja, ele não era o homem mais rico da terra. Alguns podem até argumentar, mas Salomão não foi o homem mais rico da terra? Se eu tiver fé, eu posso me tornar também o homem mais rico da terra. Meu irmão, o que Deus tem preparado para nós não é aqui. Esquece essa ideia de que você vai ter a sua melhor vida aqui na terra. A melhor vida não é aqui, é lá, é na vida futura. Então é para lá que você tem que olhar, meu irmão. E não olhar mais, jamais olhar para trás. Não seja como a mulher de Ló, não seja como os estrangeiros e os hebreus que olharam para o Egito. Não seja, meu irmão, mas seja como aqueles que avançaram, olhando para frente, olhando para Jesus. Amém? Que você tenha saudade do Espírito Santo, que talvez no passado se movia de maneira melhor na sua vida, se manifestava de maneira melhor porque você buscava mais, você tinha mais zelo pelas coisas de Deus. Então é isso que você tem que ter saudade, meu irmão, e buscar intensamente as coisas do alto, e não mais as coisas da terra. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor. Pela advertência, pelo recado que o Senhor nos deu. É verdade que muitos de nós, Senhor, volta e meia, somos tentados a olhar para o nosso passado e ter saudades da velha vida, com os prazeres que a velha vida oferecia, Senhor. É verdade, Senhor, que nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, mas quando somos tentados a olhar para trás, parece que esquecemos quão oprimidos nós éramos, Senhor. Nos faça lembrar, Senhor, a opressão que o Senhor nos tirou. Nos faça lembrar, Senhor, da escravidão que o Senhor nos libertou. E nos faça, acima de tudo, Senhor, olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque o Senhor disse, Senhor, na sua palavra, lá em João, que o Senhor iria preparar lugar para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas, foi o que Jesus disse. E eu vou preparar um lugar para vocês. E é para esse lugar que nós queremos estar com os nossos olhos fixos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu irmão? Eu vou colocar mais uma canção, reflita nesta canção e depois o culto estará encerrado. Meu irmão, repare na letra dessa canção. Depois que você ouvir uma vez, aprender, quero te pedir para que você volte o vídeo no início dessa música e cante, meu irmão, e que isso seja uma realidade na sua vida e na minha vida. Repare na letra dessa canção. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas as outras, que a sua face seja mais querida, que todas as outras, que todas as outras, para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas as outras, que todas as outras, para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Cante comigo. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Glória a Deus, meu irmão. Que você tenha uma boa semana. Deus te abençoe em nome de Jesus.